É bastante comum as pessoas abandonarem as suas metas logo no finalzinho do primeiro trimestre do ano. E às vezes nem abandonam, mas simplesmente esquecem que elas existem. As metas são estabelecidas no final de dezembro, no comecinho de janeiro, considerando como prazo o ano todo. Mas mesmo em 3 meses, as nossas prioridades podem mudar. E algumas metas podem não ser mais tão interessantes, podem não ser tão importantes para a gente precisa também atualizá-las. Nesse vídeo eu vou apresentar para vocês o template que eu criei baseado no sistema proposto no livro Um Ano em 12 Semanas. E de acordo com o sistema das 12 semanas, o meu primeiro ano já foi concluído, E essa minha semana 13 está sendo de alinhamento, de revisão e de planejamento para o meu próximo ano de 12 semanas. Então eu aproveitei esse primeiro trimestre para testar tanto o sistema, quanto o template, para compartilhar com vocês algumas ideias, que eu tive durante a compreensão do sistema do livro, que eu transformei em um template para vocês também planejarem as suas metas corretamente e de forma prática. Então, se vocês não conhecem o sistema e quiserem conhecer diretamente pelo livro, eu vou deixar o link aqui na descrição, mas basicamente os autores trazem uma discussão primeiramente sobre por que o planejamento anual não funciona, e acredito que você pode ter também alguns exemplos de por que ele não é tão eficiente, e também trazem toda uma discussão relacionada a 3 princípios, que eles destacam, que é a questão da responsabilidade, do comprometimento e da execução. Escolher e fazer o que precisa ser feito. Então tem todo um trabalho de mindset no início do livro e ele vem apresentar o método lá no finalzinho, destacando 5 disciplinas: a visão, o planejamento, o controle do processo, que contempla a gestão de tempo, de energia e de tarefas, a medição, para que você possa elencar indicadores que vão te dar um feedback sobre a sua estratégia, e também o uso do seu tempo para que você possa ser realmente mais intencional, tendo em vista que em um ano de 12 semanas, um mês se torna uma semana e uma semana se torna um dia. Nesse sistema, cada momento conta e a gente precisa saber aproveitá-los e ter clareza também do que a gente vai precisar executar. Então, o sistema do ano de 12 semanas é um sistema prático e intencional, focado ali na melhoria contínua. Então a gente vai estar sempre ali atento ao que a gente precisa realizar para alcançar as nossas metas e ainda ter acesso a um feedback que a gente vai poder ter à medida que a gente consegue definir alguns indicadores para acompanhamento durante o processo. Então, considerando um planejamento anual, muita gente tem dificuldade até de estabelecer as metas justamente por conta desse prazo, que é enorme. Tendo em vista que no final de dezembro do ano anterior, é provável que a gente não tenha tanta clareza do que a gente vai executar, até mesmo nos primeiros 3 meses, Imagine nos 12 meses que estão por vir. Além disso, essa falsa sensação de tempo, se a gente estabelece uma meta ali no começo de janeiro para concluir até o final do ano, isso acaba reforçando a questão da procrastinação. A gente acaba não dando tanta atenção a essa meta ou nem lembrando que ela existe. Acaba sendo um prazo de falso conforto que vai ter ali um momento de estresse no final do ano para que a gente possa ali tentar fazer ao máximo, e ter essa sensação de que a gente concluiu algo no ano todo. Então, além de não ser fácil fazer um planejamento considerando o período de um ano, com 12 meses, às vezes a gente pode até quebrar as metas, então pensar em algo que a gente quer concluir até dezembro, mas a gente vai quebrando para os meses, mas de qualquer forma no final do ano a gente sempre vai avaliar o nosso desempenho anual. Então, considerando um período mais curto, como por exemplo as 12 semanas, é possível fazer uma supervisão diária dessas metas e principalmente das ações que vão levar à conclusão dessas metas. E é muito mais fácil da gente mantê-las atualizadas de acordo com aquilo que a gente quer e com quem a gente é. Então, o período das 12 semanas, ele é um período longo o suficiente para que a gente possa realizar algumas coisas, mas também curto o suficiente para criar esse senso de urgência e a vontade de agir. Então, se você fez as contas aí certinho, de fato, o ano de 12 meses, ele tem 52 semanas. E se a gente for dividir aí em 4 períodos, a gente vai ter 13 semanas. Então, para cada um desses períodos de 13 semanas, a gente vai ter as 12 semanas, onde a gente vai executar o nosso plano, E a 13ª semana vai ser aquele momento para a gente fazer um alinhamento, planejar e principalmente celebrar aquilo que a gente conquistou. Então, são 4 vezes mais oportunidades de celebrar esse final do ano, e retomar aí com mais energia as novas metas. Então, esse foi o template que eu criei, de acordo com o que eu compreendi do sistema proposto no livro Um Ano em 12 Semanas. Eu coloquei aqui o período, desse primeiro ano de 12 semanas de 2024, mas o seu ano é o seu ano. Então, no momento que você está vendo esse vídeo, pode ser o dia de início das suas 12 semanas.
tá? Então, essa é a primeira coisa que a gente configura, né? Capa, ícones, tudo também é personalizável. Se vocês quiserem também alterar a cor, né? Vocês podem mudar, tá? O template que eu compartilho com vocês tem as instruções, tá? De como começar, mas aí eu vou guiá-los nesse vídeo. Então, ó, a gente tem aqui uma frase, né? A visão é o ponto de partida de todo o alto desempenho. Você cria coisas 2 vezes. Primeiro mentalmente, depois fisicamente. Então, a gente vai agora se conectar à nossa visão. Então, esse é o primeiro passo. Começamos pela visão. As visões mais poderosas abordam e alinham suas aspirações pessoais com seus sonhos profissionais. Então, a ideia aqui é que a gente possa, primeiramente, selecionar as áreas da vida, do nosso interesse, que a gente quer se organizar, né? Então, aqui, por exemplo, saúde física e mental eu não vou separar, eu vou deixar só saúde. E aqui em saúde mental eu vou colocar criação de conteúdo. E aí vou substituir aqui também, né? E aí tudo que vocês alterem aqui também na nossa database de avaliação. Então, saúde e aqui criação de conteúdo. Vou alterar o ícone, né? E pronto. Então, a ideia inicial é que a gente possa, né, escrever aqui um pouco sobre essa nossa visão aspiracional, aquilo que a gente deseja, né, a vida que a gente quer viver, sem se prender às limitações, né, atuais, né, realmente pensar de forma livre aquilo que a gente deseja, se conectar emocionalmente com essa visão, tá? Então, a gente tem esse espaço aqui para desenvolver de acordo com cada uma das áreas, né? E depois disso a gente vem aqui descrevendo a nossa visão perspectiva de longo prazo, que seria ali cerca de 3 anos, por exemplo. Então a gente vai desenvolver também essa visão, né, de modo que ela nos aproxime da nossa visão aspiracional, então que ela indique pelo menos ali alguns passos, né, nessa direção. E é importante que essa visão ela tenha um apelo emocional mesmo, para que nos momentos em que a gente se sentir mais fracos ou desmotivados, né, a realizar, executar o nosso plano, a gente possa se conectar, né, a essa visão e isso nos traga mais força e clareza do impacto que as ações vão ter na nossa vida. E depois disso, a ideia é que a gente possa nos avaliar com relação a cada uma dessas áreas, né? Como se fosse realmente a roda da vida, né? Então a gente pode abrir aqui a página, a gente pode colocar essa avaliação aqui de 0 a 10, tanto nesse espaço quanto aqui, né, dentro da página. Então, por exemplo, saúde, vou avaliar aqui com 6, por exemplo, né? E como essa é a avaliação inicial, a gente vai abrir o toggle da avaliação inicial. Então, o que é que a gente quer fazer, né, relacionado a essa área, pensando agora nesse nosso ano de 12 semanas? Então, a gente vai definir o que a gente quer fazer, o que a gente quer ter, né? Aquilo que a gente quer conquistar de alguma forma e também quem a gente quer ser, né? Então, pensar em se tornar aqui uma pessoa mais saudável, por exemplo, né? E assim, esses pontos vão nos dar uma clareza de como a gente pode elevar, né, essa avaliação inicial. Essa avaliação precisa ser feita em todas as áreas, né? Então, é importante, o começo do livro todo é reforçando essa questão do mindset, dessa conexão com a visão, então realmente façam, tá? E aí depois dessa avaliação, né, depois de a gente ter refletido bastante sobre a nossa vida, né, aqui focado na visão aspiracional, aqui uma visão de longo prazo e aqui embaixo essa análise, pensando já em mudar esse quadro nesse nosso ano de 12 semanas, tá? Que a gente está planejando, a gente pode criar o nosso Vision Board. Então, por exemplo, eu posso adicionar aqui uma página e adicionar e alterar aqui essa capa para que eu tenha imagens que me ajudem a me conectar e me inspirar, né, relativas à minha visão. Selecionei esse prato, né, de comidas saudáveis. Posso aqui, por exemplo, selecionar algo relacionado à boa forma. Aqui eu só coloquei imagens, né, mas a gente pode colocar também imagens com texto, né, alguma palavra motivacional, por exemplo, né? E pronto, concluída essa parte da visão, a gente já vai estar pronto para planejar as nossas metas, né? E aqui na nossa tela inicial a gente já tem a atualização, ó, tanto, né, da análise que a gente fez, ó, o resultado inicial, né, quanto também do nosso Vision Board, que vai ficar aqui para nos lembrar e nos inspirar sempre. Então, antes da gente passar para o planejamento das metas, né, uma coisa é importante. Esse template ele foi planejado para contemplar cada um dos seus anos de 12 semanas. Então, o que eu sugiro para que você possa também utilizá-lo no seu próximo ano de 12 semanas é que nesse momento, depois que concluiu a visão, você já possa duplicá-lo, né? Até mesmo antes de fazer
a avaliação de áreas da vida, porque essa avaliação a gente vai fazer, né, todo começo de novo ano, porque é uma avaliação mais focada no nosso ano de 12 semanas, né? Então, ó, vem aqui e duplica, né, esse template, depois renomeia, né? Então, esse aqui, por exemplo, vai ser o meu ano em 12 semanas, de março a junho, por exemplo. Ou se as suas 12 semanas estiverem alinhadas, né, com o ano, como a minha, você poderia colocar aqui 2024.2, né, ponto 3 e assim por diante, tá? Então, é uma forma da gente poder diferenciar, né, esses arquivos e manter tudo organizadinho aqui no Notion. Então, ó, depois que você já duplicou, né, ele já vai ficar ali pronto para o seu próximo ano de 12 semanas, você vai configurar agora o seu ano de 12 semanas em questão. Então, a gente vai aqui, ó, refletir sobre as metas. Então, o segredo para viver sua vida em todo o seu potencial é valorizar as coisas importantes acima do seu próprio conforto, né? E os autores recomendam que a gente estabeleça no máximo 3 metas, tá? Para que a gente possa ter um maior controle, para que a gente possa ter foco, né? E consiga de fato executar aquilo que a gente vai se propor. Porque vocês vão ver que à medida que a gente vai estabelecendo metas e definindo a nossa estratégia, a gente vai ter ali várias ações para realizar todas as semanas. E a ideia aqui é executar, não é procrastinar. Então não adianta a gente só planejar, né, sem realmente conseguir colocar aquilo em prática. Mas aqui entra também um conceito muito interessante que os autores chamam de desequilíbrio intencional, que geralmente quando a gente faz uma avaliação assim, pensando nas áreas da vida, né, por exemplo, a roda da vida, e a gente vê ali tantas áreas, né, com uma avaliação baixa, a gente se sente mal, desejando ter ali um equilíbrio em todas elas, mas a gente pode até se frustrar ainda mais tentando ser bom em tudo, né? Então, o desequilíbrio intencional, ele traz a proposta de que a gente possa focar em determinadas áreas, né? Então, a gente vai desequilibrar no sentido de priorizar áreas específicas, né? Nesse ano de 12 semanas. Então, a gente não vai abandonar as outras áreas, mas a gente vai causar esse desequilíbrio que é intencional, e essa intenção vai estar alinhada justamente aos nossos interesses, né? A quem nós somos, e isso pode ser atualizado, né, de acordo com os novos anos. Então, é uma proposta bem interessante para que a gente tenha ainda mais clareza e intenção quando a gente pensa no próximo elemento, que é a estratégia. Então, para criar uma nova meta, eu criei um botão para você criar uma nova meta. E aqui você vai descrever a sua meta, né, para esse seu ano de 12 semanas. Eu já vi algumas pessoas estabelecerem metas assim. Por exemplo, a pessoa quer perder 10 quilos em 5 meses. E aí ela coloca, né? Primeiro mês, menos 2. Segundo mês, menos 2. Terceiro mês, menos 2. Então, ela vai marcando ali à medida que ela vai perdendo, né, o peso, que na lógica, né, ao final do período ela teria perdido, né, os 10 quilos desejados. E o que na verdade é preciso ser feito para que o resultado seja alcançado no final, né, não está ali explícito, o plano não está desenvolvido, não foi feito, né, um plano na verdade. Então, de acordo com os autores, essa meta foi estabelecida com base em indicadores de atraso, que são esses indicadores numéricos, né, que estão mais relacionados ao resultado do que ao processo em si. Enquanto, na verdade, a gente precisaria, segundo os autores, fazer um planejamento com base em indicadores de vantagem, que são as atividades que vão produzir os resultados. Então, por exemplo, se exercitar, seguir a dieta, se hidratar e tudo mais. E por que isso faz sentido, né? Porque, de fato, se você considera um período razoável, né, e se compromete a realizar essas atividades, há grande chance de, ao final desse período, você conseguir atingir a sua meta, que na verdade é perder os 10 quilos, ou chegar muito próximo de concluí-la. Então, a gente vai se basear nesses indicadores de vantagem e os resultados vão vir, né, como consequência da execução da sua estratégia. Então, aqui, por exemplo, né, vou ter aqui como meta perder 5 quilos, né, até o final desse período. Então, eu posso também adicionar uma capa. Vou selecionar aqui a área da vida que está relacionada. Então, a minha área aqui de saúde. O status eu já vou deixar em andamento, porque eu já vou começar aqui a planejar. Então, primeiramente, é importante que a gente reflita sobre o nosso objetivo com essa meta, né? Então, meu objetivo aqui nesse caso vai ser ficar em forma. E aqui o porquê, né? Por que que isso é importante para mim? Por que que faz sentido e por que que vale a pena, né, dedicar o meu tempo a esta meta? Coloquei aqui 2 porquês, né? E vou seguir para minha estratégia, né? Como a gente já está vendo aqui,
os indicadores de vantagem. Então, de acordo com o planejamento, né, que vai precisar acontecer nas 12 semanas, né, do seu ano, a gente precisa definir para cada semana que ações a gente vai realizar e a frequência delas também. Então, algumas metas podem até ser relacionadas a hábitos. Então, nesse caso da meta de perder peso, né, a gente vai poder ali acompanhar, por exemplo, a realização de atividade física que a gente quer ali fazer 5 vezes na semana. Já se matricular na academia ou se consultar com um nutricionista pode ser uma ação ali pontual realizada na primeira semana. Então a ideia é que toda semana, né, ou até todos os dias, a gente tenha ações para realizar que nos deixem mais próximos de concluir a nossa meta. Então a gente vai estar sempre se lembrando, sempre tendo dados para que a gente possa avaliar o processo, recalcular a rota se necessário, né? Então a gente tem maior proximidade e clareza daquilo que a gente precisa realizar. Então por isso que esse é um sistema de prática deliberada, de prática intencional, sabendo que o processo tem menos a ver com o resultado final e mais com as ações diárias. É por isso que a pontuação semanal mede apenas a sua execução e não os seus resultados. Então bora lá definir essa estratégia, né? Planejando as nossas ações diárias. Então eu posso aqui clicar no botão novo, né? E vou definir aqui, por exemplo, me matricular em uma academia perto de casa. Por exemplo, vai ser algo que eu vou fazer na primeira semana. E aqui eu tenho uma checkbox para cada dia da semana. A gente vai definir aqui qual é a frequência com que essa atividade vai precisar ser executada. Nesse caso, apenas uma. Então, se eu marcar uma só, né, nessa minha semana, eu já vou ter aqui essa tarefa como concluída. Vou ainda definir para me consultar com uma nutricionista. Vou também definir para a semana 1, né, e vou definir aqui a frequência de um dia apenas. Agora eu gostaria de definir uma ação que eu vou precisar realizar nas 12 semanas do meu planejamento. Para isso, eu criei aqui um botão para a gente poder criar essas páginas com facilidade. Então, se é algo que a gente vai realizar nas 12 semanas, eu clico aqui e a gente já tem isso configurado. Então, realizar atividade física. Vou arrastar para baixo. E aqui eu vou poder tanto definir, né, um valor só de dias para execução, como eu também vou poder flexibilizar. Então, pode ser que eu saiba que lá na semana 5 eu vou fazer uma viagem, então eu vou colocar aqui, né, que vai ser 3 a minha meta, né, de dias. No entanto, nessa primeira semana, eu sei que eu consigo ir 6 vezes, então eu já defino isso também aqui no meu planejamento. E digamos aqui que nas semanas ímpares, né, eu vou me comprometer aqui a não pedir delivery de comida. Vou arrastar aqui e vou configurar para os 7 dias. Então, nas semanas ímpares, essa vai ser a minha meta. Eu posso ainda definir aqui meta de hidratação, né? Todos os dias da semana, 2, 3 litros de água. Mas aqui eu trouxe um exemplo básico para vocês terem uma ideia de como o template funciona, né? Então, essa foi a primeira meta, né, estabelecida. Vou voltar para a minha tela inicial. Aqui eu já consigo ver que a área da saúde virou uma área foco, porque ela tem uma meta estabelecida relacionada, tá? E a ideia é que aqui embaixo a gente visualize apenas a semana em questão. Então, por exemplo, se eu estou na semana 1, eu vou deixar a semana 1 visível. Então, mostrar. E vou ocultar todas as outras semanas. Então, agora que você sabe exatamente o que fazer no seu dia, na sua semana, você vai ter mais controle de execução da sua estratégia. E o que você vai medir, na verdade, é até que nível você seguiu a sua estratégia. Então, se você se dispôs, né, a ir à academia 5 vezes na semana, no final da semana você vai ali analisar quantas vezes você foi, e esse vai ser o dado que a gente vai acompanhar, e não que você se pese toda semana, por exemplo. Então eu já consigo ver aqui, ó, estou na semana 1, já sei o que é que eu preciso fazer, então eu vou marcando sempre que eu não pedir delivery, vou marcando sempre que eu realizar atividade física. Então, por exemplo, atividade física, eu tinha aqui uma meta de 6 dias, então ele vai concluir apenas quando eu realmente marcar, né, essas 6 vezes. A consulta, consegui ir, né, me matriculei também. Então a gente consegue ter um acompanhamento aqui
de cada uma das atividades que a gente se propôs a realizar, mas também, principalmente, a média do nosso progresso na semana. E os autores também recomendam que a gente se esforce ao máximo ali para conseguir pelo menos 85%, né, toda semana, que isso já nos dá uma margem também muito grande de conseguir concluir a nossa meta, né, no período estimado. Mas antes da gente falar da revisão semanal, vou criar uma nova meta para a gente poder observar a distribuição aqui da semana. Uma nova meta. Então, poupar R$6.000, a área relacionada é a área financeira, definir o meu objetivo, definir os meus porquês e agora eu vou para a estratégia. Então, novamente, uma ação que eu precise realizar apenas uma vez seria, por exemplo, analisar o meu orçamento mensal, observar direitinho para onde o meu dinheiro está indo, se eu tenho como cortar algo e para onde eu posso direcionar esse dinheiro. Então, um dia, né, na semana 1. Vou procurar formas de aumentar a minha renda. Percebam também a importância de escrever, né, tanto as metas quanto as ações da estratégia utilizando verbos, né, para trazer essa questão mais acionável daquilo que a gente precisa fazer. E assim, toda semana ímpar novamente, eu vou transferir R$1.000 para uma conta de investimentos. Então, ó, só coisas que eu preciso realizar apenas uma vez, né, na semana, que é semana 1 também. Então, a gente pode ainda definir um prazo, tá? Então, marcar a data final aqui dessa semana, né, que eu vou ter ali como meu prazo final para realizar, né, alguma tarefa. Se no momento da execução, algo que eu teria que fazer aqui, por exemplo, na semana 1, eu ver que não vai ser possível, mas com certeza eu consigo na semana 2, eu posso já alterar, tá, e colocar para realizar na semana 2 tranquilamente, e isso faz com que a gente tenha tanto o controle de processos bem menores, né? Então a gente meio que vai fazer um microgerenciamento, né, do processo de realização das nossas metas, mas a gente também vai ter clareza e flexibilidade, né, para poder fazer essas atualizações. Então vejo que com 2 metas, vou colocar aqui em andamento, como já fica a nossa tela inicial. Vou colocar aqui uma capa. Aqui embaixo vou poder ver, ó, exatamente o que eu preciso executar, né, a meta relacionada, e aqui eu vou fazendo, né, essa atualização, né? Além disso, eu pulei aqui a parte das afirmações, né? Pode ser interessante também a gente reescrever a nossa meta como uma frase que faça com que a gente realmente tome responsabilidade e se comprometa, né, a concluí-la. Então, por exemplo, poupar R$6.000. Eu vou ter R$6.000 investidos em um investimento de liquidez diária até o fim do período. Para perder 5 quilos, ó, vou ficar mais em forma com menos 5 quilos até o fim do período. Então, a barreira que existe entre você e a vida que você é capaz de viver é a falta de execução consistente. Então, esse sistema, ele vai trazer clareza justamente para isso, para o processo de execução, e que a gente faça de forma consistente. A gente tem um planejamento aqui já para todas as semanas, num prazo que é longo o suficiente, né, para a gente poder realizar muita coisa, mas também curto o suficiente para criar esse senso de urgência e a gente poder aqui focar nessas prioridades. Então percebam aqui que a gente tem 2 áreas foco, né? Então aquele desequilíbrio intencional, ele vai estar relacionado a isso, a eu focar agora nesse meu ano de 12 semanas para me aprimorar aqui nessas 2 áreas. Então, ó, depois que a gente conclui, né, aqui a semana, a gente vai fazer a revisão semanal, né? E esse processo é manual, né? É importante que a gente realmente venha aqui e crie, né, o nosso registro de revisão, porque se eu simplesmente deixar todas as páginas aqui já criadas, né, com a porcentagem aqui de todas as semanas, há grandes chances também de você pular essa etapa, né? Então eu deixei para que fosse manual, para que você veja que, eita, eu não fiz a revisão da semana X, né? Então, para que você de fato se organize e coloque a mão na massa, tá? Então, ó, independente do seu desempenho no passado ou do seu desempenho atual, você pode ser excelente começando hoje, simplesmente escolhendo fazer as coisas que sabe que precisa fazer, né? Então, bora lá. Para a revisão semanal, eu crio uma página, vou definir aqui, por exemplo, digamos que essa foi a minha semana 1, tá? E consigo colocar também o prazo dessa semana. E aí eu vou definir aqui a porcentagem que está calculada aqui na minha semana 1, que foi 92 e 83.
dou um Enter, a barrinha já fica aqui, né? Então a gente consegue visualizar a minha semana 1 aqui. Então, os autores recomendam até mesmo que a gente faça essa revisão semanal com um parceiro, né? Então a gente consegue ali comentar o que é que deu certo, o que é que não deu, o que é que a gente pode melhorar, né? E com um parceiro isso ajuda até na motivação também. Então eu coloquei aqui alguns elementos que vão nos ajudar, né, a refletir sobre a execução, né, da sua estratégia na semana 1. Por exemplo, se refletir sobre o alcance das metas desta semana, né, o que você se prontificou a fazer nessa semana, você conseguiu concluir, né? Se foi necessário recalcular a rota, ajustar de alguma forma, né, essas metas ou a estratégia, né, como você se avalia, se nessa semana você de fato priorizou aquilo que você tinha estabelecido no seu plano, ou você simplesmente deixou, né, algumas dessas metas ou atividades, por exemplo, você até se alimentou bem, mas não frequentou a academia nessa semana, então você pode esclarecer aqui o porquê e também já refletir aqui sobre o que você pode implementar para que a próxima semana seja ainda melhor, né? Então a gente tem todo esse processo aqui, ó, né, que a gente vai poder se organizar. A gente tem espaço aqui para 3 metas, vocês podem até organizar mais, mas assim, foca em no máximo 3, né? Prioriza realmente as áreas que você realmente tem mais interesse ou que está precisando, né, que sejam aprimoradas, e aí ao final das 12 semanas é só celebrar mesmo. Um outro ponto dessa estrutura é que, por exemplo, né, essa visualização aqui onde eu tenho as tarefas da semana, né, concluindo a semana 1, eu fecho o toggle e oculto a semana 1, né? Não perco o registro. Se eu vim aqui, por exemplo, né, na página da meta, eu consigo visualizar aqui, ó, o que eu já realizei, o que eu executei na semana 1 em todas as semanas, né? Mas para que eu possa visualizar tudo que eu tenho que fazer na semana em questão, eu venho aqui e agora torno visível a minha semana 2. Eu vou até fechar todos os outros toggles para ficar mais fácil da próxima vez. E a gente já vai conseguir visualizar daqui diretamente, né, a média, né, de todas as semanas. Vou ocultar os outros grupos e aí foco agora no que eu preciso fazer na minha segunda semana. Então essa página ela foi pensada para que você possa acessá-la, né, sempre, ser sempre relembrada, né, da sua visão e tudo mais. Mas a gente ainda pode, por exemplo, copiar aqui, ó, o link dessa visualização. E se a gente tiver uma outra página que é a nossa tela inicial, como por exemplo a página do meu planner, né? Eu posso trazer aquela visualização para cá, né? E aí eu consigo acessar rapidamente aquilo que eu preciso fazer, não vou me esquecer de atualizar, né, o que eu fiz, então no fim do meu dia eu já consigo aqui marcar o que eu realizei e ao final da semana também. Então é uma visualização rápida que a gente pode ter, mas que o template traz toda essa questão emocional que os autores, né, propõem para que a gente possa desenvolver a nossa mentalidade, né, para a execução das nossas metas. E é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Vou aqui aproveitar que estou na minha 13ª semana, né, já para me organizar, planejar, né, o meu próximo ano de 12 semanas, e espero que o template ajude também na sua organização e produtividade, né? E se você chegou até aqui, pega esse cupom, deixa o like, depois me conta aqui nos comentários o que você achou do template e até o próximo vídeo.